Pessoal, eu vou conversar aqui com José Roberto, ou Zé Roberto, como ele é conhecido no meio dos planetários do Brasil. José Roberto de Vasconcelos Costa. Ele é o presidente da Associação Brasileira de Planetários. Zé, obrigado demais, tá, por você bater esse papo comigo. Nesse aniversário do Planetário do Rio, a gente está tentando conversar com umas pessoas que são representativas da astronomia do Brasil, astronomia que fez parte de algum jeito da história do planetário, né? Então a gente tinha que conversar com a Associação Brasileira de Planetários e especialmente com você, que tem umas histórias muito legais aí para contar para gente. Cara, vamos falar sobre planetários, mas eu vou deixar você falar agora e te colocando já a pergunta básica aqui desses papos que a gente está tendo, tá? Que é o seguinte, Zé, como a astronomia entrou na sua vida e qual é a importância que ela tem hoje para o Zé Roberto? Boa. Bom, é uma grande alegria estar aqui com você e principalmente no Planetário do Rio, que tem um lugarzinho muito especial, viu? O Rio de Janeiro, na verdade, tem um lugarzinho muito especial nessa história, você vai ver aí. Mas, enfim, rapaz, a astronomia entrou na minha vida há muito tempo, sabe? Às vezes é mais fácil, sei lá, eu não sei nem quando é que ela saiu, porque eu acho que eu já nasci com ela na alma. Ela não saiu, né? Não saiu. Ela nunca saiu, ela entrou já, quando eu nasci ela já estava, né? Eu sempre gostei. Agora, assim, eu não comecei a astronomia pensando em astronomia, isso é uma coisa engraçada, né? Quando eu era garotinho mesmo, eu tinha um tio que curtia muito ufologia, sabe? Ele gostava muito dessa coisa de disco voador. E tinha um grupo de ufologia que se reunia, um pessoal que se reunia aqui no estado, né, na cidade. E eu gostava de tudo que era relacionado ao espaço. E garoto, naquela época, tinha acabado de assistir Guerra nas Estrelas, o pessoal falando de nave espacial. Desculpa, eu não falei de que cidade que você é, cara. Sou de Natal, Rio Grande do Norte. Isso aí. Mas conta aí. E aí, acabou que ele me convenceu para eu ir lá, né? Para eu participar dessas reuniões e tal. Eu gostava tanto de espaço e lá tinha muito caos de discos voadores e tal, aquela coisa toda. E eu fui, né? Eu fui lá, mas eu me senti um peixe fora d'água, porque era tudo adulto, todo mundo era adulto, só eu que era garoto lá, né? E o pessoal não... Era as histórias eram fascinantes, as histórias de abduções alienígenas, que tal, aquela coisa toda, relato. Tinha até um lá que tinha dito que tinha sido abduzido também. Ele era meio esquisito mesmo. Aí ficava aquela coisa engraçada. Mas o que eles faziam? Eles gostavam de ir fazer o que eles chamavam de vigília. Eles saíam uma noite para ver se via algum disco voador. E eles iam em grupo, né? Para um local bem afastado. Uma dessas vezes, esse meu tio me chamou para ir numa dessas vigílias, né? Eu era garoto, fui com eles lá. E tinha um rapaz junto do grupo, né? Quando a gente foi para lá, era um lugar absolutamente incrível, assim, foi a primeira vez na vida que eu vi a Via Láctea, sabe? Um lugar escuro, super bacana. Eu fiquei fascinado com aquele céu, que eu nunca tinha visto aquele céu. E enquanto o pessoal... Isso aí em Natal? Isso, aqui no Redondeza, né? Não em Natal, porque Natal é urbano, né? Mas já no interior do estado. A gente foi para um local assim, e eu nunca tinha ido para um local desses, nunca tinha ido para um local escuro, né, para ver o céu, só via o céu dentro da cidade. E eu fiquei fascinado com o céu, né? O pessoal ficava lá esperando que alguma luz se mexesse. E eu fascinado com o céu, né? Porque eu nunca tinha visto a Via Láctea, estava completamente abobalhado. E aí tinha um rapaz nesse grupo. Dessa vez, nessa vigília, foi uma pessoa menor de idade, né? Foi um cara que tinha 15 anos, ele era um pouco mais velho que eu. E aí ele era um cara que sabia astronomia. Ele começava a mostrar as constelações, a dizer para o pessoal. O pessoal não sabia nada de astronomia. O pessoal só queria ver se alguma coisa... Só queria ver. Só queria ver se alguma coisa se movia no céu. E ele começava a ensinar, porque também com aquele céu não tem como ninguém, né? Todo mundo ficava fascinado com aquele céu. E aí ele começou a mostrar as constelações. E aí eu digo, putz, e o cara tinha uma idade próxima da minha, né? Eu grudei nele, né? Aí na primeira oportunidade eu disse, cara, como é que você sabe tanto, né? Sobre como é que você consegue saber as constelações, os lugares, as estrelas, dar nome, olhar para as coisas, apontar e dizer tudo. Como é que você sabe disso? Aí ele disse, cara, tudo que eu sei de astronomia vem desse livrinho aqui. Aí puxou da mochila dele um livrinho, coleção Prisma. Não sei se tu lembra dessas coleções.
Claro, Coleção cara. Prisma, Astronomia. Aí, você Barato. lembra? Aí ele puxou o livrinho, Aham. e mostrou para mim tudo que eu sei é daqui. Aí eu olhei e disse, peraí. Aí eu peguei logo a referência do livro, né? Eu Aham. sei que para encurtar a história, quando eu voltei para Natal, dia seguinte, eu já mandei buscar o livro, né? Naquela época era reembolso postal, né? Que mandava Aham. buscar essas Sim, coisas. comprava as coisas. É. É. Aí eu Comprava. mandei buscar esse livro, né? E acabou sendo meu primeiro livro de astronomia, né? Eu devorei esse livro de cabo a rabo. O cara sabia astronomia pra caramba, do meu ponto de vista. E tudo, ele disse que tudo que ele sabia era do livro. Aí Aham. foi o meu primeiro livro. E dali eu não parei mais, né? Entendi. Agora, olha que interessante, naquele grupo ali, né, os dois garotos eram quem estavam mais interessados ali na astronomia em si, né? Isso é Isso, o curioso. resto era tudo adulto, tudo com mais de 45, mais de 50 anos. E, assim, Tava eles um usavam pouquinho. como referência esse garoto para saber do céu. Mas o interesse deles não era a astronomia em si, né? O interesse deles era mais os causos, né? De abduções, desse tipo de coisa. Cara, muito interessante, muito interessante. Os dois meninos do grupo que tinham o interesse pela E não, e astronomia. esse menino, ele não costumava ir, não. Ele foi nessa vigília, né? Como ele chamava. Ele foi nessa noite de observação. Ele foi lá porque eles tinham chamado ele porque ele já era um garoto que sabia astronomia. Né? Aham. Então, na verdade, quem era o guia do grupo era o menino, né? Era o rapaz. Depois eu Aham. aprendi também e no futuro eu acabei com a mesma função, né? Não nesse grupo de ufologia que eu não fiquei mais nele, mas em outros grupos de pessoas eu herdei essa função. Olha, esse é o cara que sabe astronomia. Um garoto também. Cara, muito E bom, aí no muito. meio só tinha adulto e tal, aquela coisa. Olha, viu, para quem acha que a ufologia nunca ajudou a astronomia do Brasil, temos aí um grande exemplo de que Não, os caminhos às não, vezes com não certeza. tem. Meio para mim funcionou como. Funcionou, né? Não, você sabe, cara, interessante. Outro dia eu estava arrumando aqui o meu apartamento, né? E eu encontrei. Aliás, foi quando eu encontrei a minha carteirinha do CARD. Daqui a pouco você vai falar do CARD também, que eu sei. E nessa eu encontrei várias revistas minhas quando eu era moleque também. Né? Cara, tinham várias revistas aqui de extraterrestre, de ufologia, que eram barato. Não tem nenhum garoto normal que não curta, né? E ache Sim. bacana e tal. Então, é muito interessante como é que isso serviu como a sua porta de entrada para a astronomia. Isso é muito legal. Muito Eu legal. sempre gostei de ficção científica, né? Até hoje eu adoro ficção científica. E aquelas histórias daqueles discos voadores, daquelas abduções, aquilo me fascinava. Lembrando que naquela época, dois filmes recentes daquela época eram Guerra nas Estrelas e Contatos Imediatos. Dois filmes que eu sempre achei, até hoje, eu acho fantástico. Né? Contatos Imediatos de Terceiro Grau e Guerra nas Estrelas. E tinha aquela coisa, né? Eu lembro que naquela época eles gostavam de dizer que a grande mancha vermelha de Júpiter, nesse grupo, eles diziam que a grande mancha vermelha de Júpiter era uma estação espacial. Eu só me lembrava da Estrela da Morte, né? Nossa, eu fiquei, uau! Sensacional, boa, claro. Cara, mas e como então aí depois, quer dizer, a astronomia entrou em você aí e nunca mais saiu, né? Nunca mais saiu. Ela já estava em mim, só que eu não tinha ainda, né, Estava aprendido adormecido. alguma coisa dela. Não Eu tinha também. começado. Minha primeira referência foi esse livrinho Prisma, né, dessa coleção Prisma. Guardo até hoje ele com muito carinho, porque foi meu primeiro livro de astronomia. E daí eu não parei mais. E o Aí eu garoto que procurei lá mesmo em Natal, tinha uma associação de astronomia. aquele rapaz ele serviu como estímulo, né, para você ver um menino mais ou menos da sua idade que tinha estudado astronomia também, né? Isso já te Isso, deu muito porque eu legal, me cara. senti intimidado naquele grupo, né? Um grupo que só tinha adultos, eu me senti intimidado. Sim. E eu fiquei muito entusiasmado quando no dia da observação, que não era observação, né? Eles chamavam de vigília, naquele dia que a gente foi lá pro espaço, lá no meio do mato, para olhar o céu, a pessoa que era a referência, que mais falava sobre o céu, era um garoto. Né? Aí eu fiquei super entusiasmado, né? Que legal. Aí veio o Prisma, veio o livro da coleção Prisma. E aí? Aí começou a vir outros livros, veio a série Cosmos, né, que é muito importante na minha vida também, porque para mim foi um divisor de águas quando eu estava no colégio e a série começou a passar, né, passava depois do Fantástico, né? Muito fantástico, exatamente. Eu me lembro Foi disso. fantástico. Eu não conseguia assistir tudo, meus pais não deixavam eu assistir tudo, todo final de semana. Aí teve uma reprise depois, que passava domingo de manhã. Aí tem um caos engraçado que eu perdi uma namorada por causa disso. Né? É, eu vou contar essa história rapidinho. Por favor. Eu não conseguia assistir todos os episódios de Cosmos que passava depois de Fantástico, porque era muito tarde e eu tinha aula de manhã cedo. Aí eu fui assistir a reprise, que passou logo em seguida, domingo de manhã, depois de Concertos para a Juventude.
passava a reprise de Cosmos. Aí eu comecei a assistir. Só que naquela época eu tinha uma namorada que ela era do interior, né? E ela vinha para Natal e ela queria ir para a praia. Domingo, ela do interior, ela queria ir para a praia. E ela chegava no domingo lá e dizia, vamos para a praia. E eu disse, não, mas peraí, tem uma série de televisão aqui muito legal. Senta aqui comigo para ver, é muito legal. Mas é muito... Aí ela vai ficando com raiva. Um domingo, sim, quando chegava no outro domingo, aí, mas tem essa série aqui. Mas peraí, a série não foi na semana passada? Não, mas é todo domingo. Eu disse, mas se for todo domingo, vai acabar o verão. Eu não posso, não quero ir pra praia. Eu sei que ela chegou pra mim, só pra encurtar a história, ela chegou pra mim numa hora e falou assim, olha, você tem que escolher. Ou essa tal de... ela perguntou o que era a série, né? Uhum. Aí eu falei assim, olha, Cosmos, é sobre astronomia, é muito legal a série. Senta aqui comigo pra ver um episódio. Ela não sentou nenhuma vez. Aí chegou uma hora que ela falou assim pra mim, tu vai ter que escolher. Ou eu, ou essa tal de astronomia. Cara, eu não sei onde é que ela tá hoje. Não faço ideia. Mas eu escolhi. Com certeza. Escolheu muito bem, cara. Escolheu muito bem. Cara, sensacional, sensacional. Muito bom. Muito bom. Essa série foi maravilhosa. Eu sei que, sim, Cosmos foi um divisor de águas para mim. Aí eu li o livro, Cosmos, né? Uhum. Até um trabalho que eu tenho no Astronomia no Zenit, né? Que é o site que eu faço, um trabalho sobre a bandeira do Brasil, foi estimulado pela série Cosmos. Cara, bem legal. O Astronomia no Zenit está no ar, então. Eu fiquei na dúvida disso. Tá. Não foi criado naquela época, foi criado mais tarde. Mas foi criado quando eu estava na universidade. Eu me formei na USP de São Carlos. Quando eu estava estudando lá, na USP de São Carlos, eu trabalhei naquele observatório, o CDA da USP. E foi ali que surgiu o Zenit. Foi naquela época. Tem uma historinha também por trás disso. Eu te conto, eu posso te falar rapidamente sobre ela também. Conta, quero saber todas as histórias. O Astronomia no Zenit, cara, é um site que eu adoro, cara. Assim, é um site que eu consultei muito ele na época da faculdade, né? Na época que eu estava procurando coisas. Que honra! Não, muita coisa eu catava para a internet e quando eu descobri a Astronomia no Zenit, eu achei, que legal, que site bonitinho, né? E tal. E eu fiquei guardado, estava lá nos meus favoritos. Né? Vários anos depois é que eu vim descobrir que era você, né? Que a gente se conheceu, que aí eu cheguei a montei um blog também, astronomia.blog. Esse está dormindo, esse tá meio dormindo. Né? Bom saber que o Zenit está no ar, cara, porque é muito legal, era muito legal o site que tem. Eu acho que você conseguiu reunir essas informações muito fundamentais sobre astronomia, né? E tá aí, assim, você teve o Prisma, né? Eu acho que a Astronomia no Zenit pode ser hoje uma boa porta de entrada, assim, para muita gente da astronomia, cara. Eu fico muito feliz quando eu conheço pessoas que dizem exatamente isso. Aí eu comecei na astronomia e usei como referência o Zenit. Puxa, eu fico extremamente... me sinto gratificado, né, por isso. É uma coisa dele, cara. Foi muito bom. E o Zenit tem uma história engraçada também, porque assim, quando eu estava lá no observatório da USP de São Carlos, a gente tem até hoje a seção astronomia, que os monitores fazem aos sábados à noite, que é uma palestra, um seminário que o monitor faz para a comunidade em geral, porque o observatório é aberto ao público, né? Então a gente fazia uma palestra. E o coordenador do observatório na época, ele pedia que a gente fizesse um texto sobre a palestra, porque ele pegava a palestra que a gente fazia, normalmente em PowerPoint, naquela época, ele pegava a palestra e colocava para download, para as pessoas baixarem no site do planetário, do observatório. Só que você baixar uma apresentação em PowerPoint, muitas vezes que tem só tópicos e figuras, não te diz muita coisa. Né? Você, na hora que você vai desenvolver uma boa apresentação em PowerPoint, você sabe, ela tem muito pouco texto. Né? Exatamente. É você que está desenvolvendo ela. Então, baixar o PowerPoint não é muita coisa. Então, o coordenador já dizia, olha, faça um textinho para auxiliar, porque é muito melhor do que a pessoa baixar o PowerPoint, ela não sabe nem direito o que foi a palestra. Se vocês escreverem um texto, vai ser melhor. Como eu sempre gostei de escrever, então eu comecei. Cada palestra que eu fazia, eu escrevia um texto. Né? Agora, a maioria do pessoal que estava lá, na época, não escrevia. E eu percebi também que ele pegava esse texto, colocava tudo num pacote zip, juntava com o PowerPoint, e colocava lá para download. Eu digo, mas assim não funciona. Eu acho legal se o texto tivesse as pessoas verem o texto. Ilustrado também. Aí daí que surgiu a ideia. O Zenit, na verdade, foi um site que surgiu para colocar esses textos das palestras que eu fazia. Inicialmente, a proposta era só essa. Eu criar um site para colocar os textos das palestras de tal modo que as pessoas pudessem ler, né, no hipertexto, normal, com texto e figuras.
não tivesse que baixar para abrir no Word, nada disso. Você lesse como HTML, né? Daquela época, normal. Exatamente, é. Pô, que barato. Aí o Zenit surgiu disso. E eu usei o nome astronomia no Zenit, porque Zenit foi o primeiro termo técnico, digamos assim, que eu aprendi em astronomia. Entre alongação, nodos, essas coisas. O primeiro termo que eu aprendi foi Zenit. Aí eu botei astronomia no Zenit. Eu acho legal, cara, um negócio assim, um troço, parece que... quando eu vi o nome, eu achei que tem fosse... duplo sentido, né? Tem duplo sentido. Astronomia no Zenit. Não, tem uma coisa assim de... que meio que te força a olhar para cima. É um nome que bate muito bem, cara. Você foi muito feliz no nome do... É um nome que... pensei nisso. Eu pensei que as pessoas, quando olham para o céu, normalmente elas olham em direção ao Zenit, né? Olhando para cima. Então, vai essa. Aí o nome do site inicialmente era Zenit. Olha só que coisa curiosa. Na época, o nome do site que eu criei era só Zenit. Mas naquela época, os indexadores, era KD. Você lembra do KD? Do indexador de busca? Lembro, claro, KD. É o primeiro site de busca. Cara, mas eles faziam por ordem alfabética. Eles indexavam por ordem alfabética. Aí eu disse, tô lascado, né? Zenit vai ficar lá no final, ninguém vai achar esse site. Aí eu pensei, não, astronomia no Zenit. Aí ele pulou lá no começo. A ideia foi essa. Muito boa, sacada de marketing, tá vendo? Normalmente o pessoal da ciência não tem muito isso, cara. Bom saber que você tem, tá vendo? Tem essa sacada de marketing sensacional, sensacional. Mas e aí? Aí você foi, aí começou a ver outros livros, né? Você começou a comprar outros livros, veio... Sim. Antes disso, né? Ainda depois entre o Prisma, entre o Prisma e o Zenit, veio o Carge. O Clube de Astronomia do Rio de Janeiro. Que é o que eu estava te contando. Logo depois que eu devorei o livro Prisma, já sabia ele até frases decoradas, eu comecei a buscar outros livros, né? Comprar outras obras e aprender mais sobre astronomia. Naquela época, a gente aprendia com livro, né? Não era olhando site, não. Era livro mesmo, não tinha outra fonte. Então, eu comecei a comprar livro do assunto. Mas também tinha os clubes de astronomia. Era uma outra maneira de você ter contato. Porque o livro, se você tem uma dúvida, o que é que eu faço? Se você, muitas vezes, se um garoto de 15 anos é uma referência para um monte de adultos, quando você, que é um garoto, está lendo e tem uma dúvida, quem você vai tirar? Né? Então, é bom você tirar com pessoas que tenham, né, mais experiência que você na astronomia. Seriam os clubes de astronomia. Em Natal, naquela época, tinha um clube de astronomia, que era a ANRA, Associação Norte-Grandense de Astronomia. Só que a ANRA ela teve uma história muito errática, assim, não foi constante. Ela é um dos clubes de astronomia mais antigos do Brasil, foi fundado em 1956. Teve uma atuação muito forte ali na época do programa Apollo, década de 70, por ali. Mas aí ela depois entrou no ostracismo, ela se apagou. E na época que eu era garoto, ela estava apagada. Quando eu fui procurar a associação, ela não estava... Ela estava no ostracismo, ela estava inerte. Ela foi, para você ter uma ideia, ela foi ser restaurada já na década de 90 por um professor do IFRN, o Antônio Araújo, que está com ela até hoje. E ele ressuscitou a ANRA, mas a ANRA ficou. Ali do final do programa Apollo até 1995, a ANRA desapareceu, praticamente. Ou seja, você pegou minha infância toda, né? Pois é. Foi a infância toda, o clube estava... Aí eu não tinha clube de astronomia para ir em Natal. Existia um clube, existe hoje, mas naquela época ele estava apagado. Aí eu descobri, né? Em outros livros, eu descobri que existia o CAGE, Clube de Astronomia do Rio de Janeiro. Mandei uma carta, não foi e-mail. Mandei uma cartinha pro pessoal do CAGE. Roberto, deixa eu te interromper aqui um pouquinho, cara, porque a gente tem que lembrar a garotada, né, que vai estar assistindo isso, vai estar se inspirando com essa história, que houve uma época no mundo em que não tinha e-mail. A gente tinha que comprar livro, você não tinha um fórum, você não tinha como entrar fácil em contato com alguém para trocar uma ideia, não tinha internet ainda, não tinha telefone celular. Então, assim, houve esse mundo, né? Houve esse mundo. Tá? E existem pessoas que estão vivas hoje que viveram nesse mundo. Eu frequentava muito a biblioteca, viu? Eu era um garoto que gostava de biblioteca. Porque lá eu conseguia ler alguma coisa sem ter necessariamente que comprar o livro. Também tinha
o limite financeiro que eu podia. Minha família nunca foi para poder comprar livro. Então, eu comprava só aqueles livros que eu adorava mesmo. Não, cara, assim, a quantidade de livro que dá vontade de ler quando você entra na astronomia, né, que você... o Diniz e o Deberes, né, eles falaram muito do vírus da astrofotografia, né, que depois que te pega não tem cura, isso não tem vacina, você começa... Aí, a astronomia tem isso, né, cara? Depois que você entra na astronomia assim, cara, é um mundo que abre e você quer ler tudo, você quer ver tudo, você quer... aquela menina nunca devia ter te perguntado aquilo. Pergunta dessa, pelo amor de Deus, né? Ela fez a pergunta errada para a pessoa errada. Com certeza, cara. Não me faça essa pergunta. Não faz isso. Mas aí você escreveu uma cartinha pro Carge, aqui do Isso. Rio. Aí responderam na boa, foram super solícitos. Pouco tempo depois eu recebi a cartinha dizendo como é que fazia para ser membro do CAS. Tinha que pagar, né? Tinha uma mensalidade, recebi um carnezinho, né? Tinha uma mensalidadezinha. Aí eu fui lá para minha mãe, né? Mãe, eu queria isso daqui, ó. Aí sei que eu não tinha, né? Naquela época tinha que ser, era pai trocínio, né? Mãe trocínio. Aí eu fui lá com minha mãe e ela prontamente, tudo bem, dá pra gente pagar isso aqui, não tem problema. Aí a gente pagava, ela pagava o carnezinho e tal. E aí foi o meu primeiro clube de astronomia. Tenho um carinho enorme pelo CAGE, porque foi ali que eu comecei a tirar dúvidas. Foi ali que eu pude conversar com as pessoas. Conversar na velocidade daquela época. Manda uma carta, espera a resposta, né? Exatamente. Você recebeu os boletins? O CAGE faz os boletins, né? Que tinha... Em coleção dele eu tenho todos guardados. Todo o tempo que eu fui membro do CAGE, eu guardei todo o material. Os boletins, as cartas celestes, né? Que a gente usava muito naquela época. Era o final do mês, né? Que eles faziam. Isso. Muito legal. Tinha um boletim que você recebia, acho que era mês a mês, que era com a carta celeste, e tinha um boletim que era uma encadernação mais grossinho, com mais informações, guia para observar a Lua, né, acompanhar uma lunação, com mais informações, relógio de sol, né, tinha apostilas à parte. Tinha aquele que você recebia todo mês, que era com aquelas informações básicas que eu e você conhecemos bem, né, que são a carta celeste e as efemérides do mês. Essa eu recebia. Correio naquela época funcionava muito bem, viu? Eu nunca ia imaginar que você tivesse tido uma história com CAGE, cara. Muito legal, muito maneiro. E é interessante. Foi o meu primeiro clube. Pô, que bacana. Cara, os clubes de astronomia têm uma importância tão grande, entendeu? Eu recentemente estive vendo a questão da educação em astronomia em vários países, né? E, cara, tem países que os clubes de astronomia é que levaram a astronomia para as escolas. Entende? Se for movimentos dos clubes. E os clubes é que dão cursos para professores, sabe? Então, se eles têm um papel na formação, ali na formação escolar, né, das crianças, que é absolutamente fundamental. Fundamental. E normalmente, a melhor dica para quem quer também começar na astronomia, né? Que é esse caminho que você fez, procurar um clube. Se você não conseguiu encontrar na tua cidade, o clube estava adormecido. Natal nunca teve planetário, né? Até hoje não tem. A cidade de Natal não tem planetário. Né? E agora na ABP eu sinto também que toda cidade que tem um clube, tem um planetário e tem clube de astronomia, tem que unir os dois. O clube de astronomia deve participar, né, das atividades do planetário e tal. Ele tem que dar um jeito de abraçar o planetário, abraçar o clube abraçar o planetário. Né? Isso é muito importante, porque a função deles é como você falou, a função deles é fundamental. Então, quando junta com o planetário, que é um equipamento didático, né, sem igual, aí fica maravilhoso. Então, eu sempre vejo assim, que um clube de astronomia, voluntariamente mesmo, que é claro que o planetário não vai poder abrigar todos, mas voluntariamente fazer atividades, propor atividades junto com o pessoal do planetário. Eu acho que toda cidade do Brasil que tem planetário e tem clube de astronomia, eles devem se dar as mãos. Eu estou me lembrando daquela conversa que a gente teve há pouco, né? Antes de começar a gravar aqui, que a gente já estava batendo papo, da coisa do amador, né? O astrônomo amador. Porque nos clubes você tem pessoas que têm diversas profissões e fazem aquilo ali por amor, né? E por isso chama-se amador. Amador é aquele que ama. E, cara, tudo que você faz com amor funciona melhor. Eu falei sobre isso uma vez numa transmissão com o Observatório Nacional, né, que a gente faz com o Observatório Nacional, o Céu em Sua Casa,
que pega vários clubes do Brasil inteiro, a turma conecta o telescópio na internet, sabe? Às vezes faz um processamento rápido ali de uma imagem e tal, para tentar nessa pandemia promover um pouco de observação, né? E aí a Josina, né, que é astrônoma lá do observatório, falou: então eu também sou amadora, né? Eu falei: eu também sou, a gente... Porque assim, cara, você conseguir manter o amor, né, e você fazer as coisas com amor, é o ingrediente fundamental para você fazer algo bem feito. E os clubes de astronomia fazem tudo com amor, cara. É muito legal. E outra, né, Leandro? A astronomia, eu acho que é um dos únicos ramos do conhecimento, talvez seja o único, não sei se eu estou exagerando, mas que o amador é tão bem-vindo, né? Porque quando você fala em amador, a ideia que se faz, assim, de modo geral, sobre isso é uma coisa um tanto pejorativa, né? Não, ele é amador, né? Então, a maior parte das profissões, o amador não é muito bem-vindo pelo profissional. Por exemplo, você é profissional da astronomia, você é bacharel em astronomia, você é um astrônomo profissional, né? Agora, você tem um carinho enorme pelos astrônomos amadores. Isso é muito difícil em outras áreas. Você tem uma área onde o profissional vai ter carinho pelo amador. Pelo contrário, o profissional vai dizer: não, tira esses caras daqui, eles são amadores, eu sei fazer, eles não. Mas a astronomia não é assim. É verdade. Outra coisa que eu tenho, né, um amor muito grande pelo Rio, é porque toda essa galera aí do Rio de Janeiro que eu vi, tanto do CAS quanto do Planetário do Rio, todos eles, que a maior parte aí da equipe do Planetário são profissionais, todos eles têm um carinho enorme pelos amadores. Nunca, é verdade, cara, bem observado isso. Você tem razão. Não, cara, astronomia não assim. Eu estou me lembrando aqui você tem diversas observações, né, que os amadores fazem, que são absolutamente fundamentais. Ocultação, né? Aquela descoberta do asteroide com os anéis, né, que você teve grupos de amadores ali envolvidos. Então, tem uma sinergia muito grande na astronomia. Isso é uma coisa muito legal da astronomia, realmente. Né? E a parte que você mencionou, a parte do contato com o público, né? Que muitas vezes o amador faz muito mais isso daí, porque alguns profissionais, existem os profissionais que estão ligados com o ensino, educação, que são aqueles que estão trabalhando nos planetários. Mas existe o profissional que está na academia, que está fazendo a ciência hard. Esse não vai ter o mesmo contato com o público. O amador acaba chegando ali, né? Exatamente. Ele tem um contato ali com a astronomia e com o público, exatamente na parte da astronomia que mais interessa ao público do início, entendeu? Que é você conhecer as constelações, conhecer mitologias e tal, e a coisa do amor, né, cara? Eles conseguem, sabe, explicar as coisas, conseguem colocar aquilo para o público leigo, né, de uma forma muito dócil, né, muito convidativa. E é muito legal, cara. Galera, os clubes de astronomia, o pessoal se reúne, né? No final vai todo mundo comer pizza, entendeu? Um brinca com o outro. Você tem um clima assim muito gostoso, um clima de zoação, aquela zoação saudável, né, entre amigos, né? Que é muito bom, assim, não tem forma melhor de você fazer algo que não seja desse jeito, né? Desse clima. Muito, muito legal. E eu gosto muito de dizer que, assim, da minha experiência, né? Acho que a astronomia cativou muito porque eu não conseguia ficar com ela só para mim. Então, eu ficava tão fascinado com aquilo, com aqueles conhecimentos, que eu começava a falar para outras pessoas. As primeiras vítimas era a minha própria família, né? De uma tia que ficava andando, ela ficava fazendo serviço doméstico em casa e eu ficava atrás dela falando sobre astronomia. Ela hoje sabe astronomia pra caramba, porque eu ficava atrás dela falando sobre o assunto. Ela lá, ia pra cozinha, fazia não sei o quê, e eu atrás dela, né? Conversando sobre astronomia. Tentava fazer a mesma coisa na escola, mas aí na escola eu era apelidado de CDF, né? Porque às vezes... Só um ou outro é que gostava. Pois é. Não, e você assim, hoje a gente pode dizer com toda clareza. Aliás, uma outra coisa que eu gosto de falar para a garotada, cara, mais jovem. Hoje existe uma cultura nerd, né? A gente fala, eu sou nerd. Pô, você está contando a tua história de um nerd perfeito, entendeu? Mas na nossa época, né, cara, assim, era um negócio pejorativo, né? Ser chamado de nerd é um negócio feio, né? O nerd, ele não namorava ninguém, entendeu? Ele não era um cara esquisito, era um cara diferentão. Então, mas assim, hoje... Aqui nem tinha esse termo. Aqui, em Natal, nem se usava o termo nerd. Se usava CDF, que é crânio de ferro, né? Exatamente. Eles usavam esse termo aí. E também era pejorativo, né? Não era uma pessoa... Não, exatamente. Embora eu tenho que dizer uma coisa, viu? Até para os jovens de hoje em dia, né? É totalmente equivocada essa ideia de que o CDF ou o nerd é um cara que as garotas não vão se interessar, viu? É totalmente equivocado.
Equivocado, totalmente A equivocado. gente começava a falar sobre isso e muitas vezes quem se atraía, quem começava a se aproximar da gente eram as garotas. E Elas as eram, mais eu percebi interessantes, muito, as mais é, interessantes, as mais as inteligentes. mais inteligentes, as mais inteligentes. Aí era fantástico, porque eram elas que vai se Que aproximando. nunca ia perguntar pro namorado, escolhe aí, astronomia ou eu, entendeu? É uma que nunca ia perguntar um negócio desse. É, com certeza, com certeza. Cara, muito legal mesmo. E hoje a gente recebe, assim, lá no planetário, né? A gente tem esse público nerd, né, que chega lá. É muito bom, cara, é muito bom recebê-los lá, que parece que o planetário é a casa, né? Os planetários, né? Os planetários do Brasil são meio que a casa, os clubes de astronomia também. Então você tem muitos lugares hoje que recebe essa galera, né? Você deve ter sentido um pouco de solidão, talvez, né? Puxa vida, não tem um clube aqui, eu tenho que ligar, tenho que entrar em contato com o Sim, clube lá do Rio, né, e tal. Então, você ter os clubes e ter hoje esses lugares que recebem é muito bom, né, cara? Muito legal. sim, assim, durante a minha infância e adolescência era bastante solitário isso. Eu tinha algumas pessoas que eu conversava sobre o assunto, né? Mas também outra coisa que eu, sim, tenho de lição de vida, né? É que, assim, eu gosto de dizer que a vida é como aquela história, As Viagens de Gulliver, né? Aham. Eu acho que é o Oliver Swift, Olha As isso. Viagens de Gulliver, né? É, Que ela tinha 3 momentos. Aquele momento em que o Gulliver ia para uma terra onde ele era um pequeno polegar, né? Ele era um pequenininho e todo mundo era gigante. Tinha um aham, momento em que ele ia para uma outra ilha e era o contrário. Ele era pequenininho e todos aham. os outros eram gigantes. E tinha a terra de onde ele saiu, que todo mundo era igual a ele, né? De igual para igual. Então eu gosto de dizer que a vida é assim, né? Às vezes a gente está de igual para igual com as pessoas, às vezes a gente é um pequenininho na frente dos gigantes e às vezes a gente é o gigante. Durante a minha infância e adolescência, muitas vezes eu era o gigante. Porque quando se falava de astronomia, acabava sendo a referência, né? Uhum. E eu acho bacana quando às vezes você fica no pequenininho, porque você aprende muito mais. É aquela ideia de que você, quando você está cercado por pessoas que sabem mais do que você, aí você fala menos, escuta mais e aprende muito mais. Né? É. Então, isso é uma coisa também que eu gostei muito. Minha experiência no CDA, na USP, foi assim, né? Eu estava cercado por pessoas que tinham um nível, no mínimo, igual ao meu, se não Aham. maiores. Então, era uma coisa muito rica para mim. Porque enquanto eu era garoto, como eu lia, devorava aqueles livros, eu era referência, eu era o que sabia mais. Né? E isso não é bom. É sempre dizer, né? Se você está num ambiente assim, onde todo mundo, para você é o que sabe mais, saia desse ambiente, porque você não vai crescer nele. Você não vai crescer. Você vai crescer quando você for desafiado, você vai crescer quando você estiver num ambiente em que você é o pequeno polegar e todo mundo é um gigante à sua volta. Aí você cresce, porque você fica só, é assim. Você vai aprendendo. Perfeito, cara. Perfeito, muito bom. Mas aí a gente estava no CARG, estava na sua fase da vida que você entrou para o CARG, começou a interagir com o CARG, recebeu os boletins e tal. Aí, como é que foi a tua história depois disso? Depois disso, teve a parte que eu já contei, que é a do Zenit, né? Quando eu fui para a Ah, é. universidade. Aham. Porque quando eu fui para a universidade, aí na universidade eu já não era mais membro do CARG. E você Né? fez Aí o quê na universidade? foi, Você entrou para que eu curso lá fiz. na universidade? Então, eu comecei em engenharia elétrica em Engenharia elétrica. Natal, na UFRN. Comecei em engenharia elétrica. Mas acabei desistindo, não me identifiquei muito com o curso. E acabei. Aí, como eu viajei para São Paulo, eu casei naquela época fui morar em São Paulo. Aí, lá em São Paulo, dentro de engenharia elétrica, eu já era meio inclinado para a parte de computação. O curso de Uhum. engenharia elétrica, para mim, já não era tão interessante, mas como tinha uma certa interseção com computação, eu gostava muito da parte de computação. Quando eu cheguei em São Paulo, que eu fui morar lá, aí lá tinha cursos específicos de computação. Aí eu digo, bom, é isso. É isso que eu quero. Eu não quero a parte de engenharia elétrica, eu quero a parte de computação mesmo. Aí eu entrei no curso de sistema de informação, na USP de São Carlos. Né? E foi até engraçado, porque quando eu fui para lá, a astronomia sempre acompanhou a minha vida. Né? Eu gosto de dizer que eu sou casado, mas eu tenho um amante que é a Deus Urânia. Né? A Ela musa. sempre acompanhou a minha vida. É. Quando eu fui para a USP de São Carlos, né? Eu pensei, não, agora acabou, né? A astronomia, eu já não era mais membro do CAR, já não recebia mais os boletins e tal. Bom, então acabou, agora eu vou me dedicar à computação e tal, não vou mais mexer com a astronomia tão cedo, né? Pensei nisso. Beleza. Só que eu vou entrar no campus da USP de São Carlos, ali pela Avenida Carlos Botelho. Na entrada do campus, o que é que eu vejo do meu lado esquerdo? Um observatório astronômico. Eu digo, não é possível.
Não é possível, gente. Isso não se faz. É o que eu falo, sabe? Por isso que eu digo que ela é um amante, porque ela cruza meu caminho, sabe? Quando eu me afasto dela, ela cruza meu caminho e diz, oi! Exatamente. Aí eu não resisto. Quando eu vi aquele observatório, eu fui lá, né? Fui lá. Eu Aham. quero saber o que é. Achei que era um observatório de pesquisa, alguma coisa assim. Achei que eu ia só fazer uma visita. Aí eu percebo que é de divulgação, né? E aceita monitores e tudo. Eu digo, é aqui mesmo. É aqui que eu vou. Aí eu entrei logo lá, né? Para ser monitor. E foi aí, lá na USP de São Carlos, no observatório, que eu fui monitor por vários anos lá, que surgiu a astronomia no Zênite. Entendi. Depois que eu me formei, ainda comecei a trabalhar lá. Depois que eu retornei a Natal, já com um filhotinho. Depois que eu retornei para Natal. Aí, aqui eu também pensei a mesma coisa, né? Pensei, não, agora eu voltei para Natal. Natal não tinha nada quando eu era criança, né? Bom, então agora, de novo, vou para a minha parte profissional, vou deixar a astronomia, já não estou mais no observatório da USP, vou deixar, beleza. Quando eu ponho os pés aqui, aí estão inaugurando um planetário numa cidade próxima, aqui, Parnamirim. Estão inaugurando um planetário lá. O governo estava fazendo um projeto também de uma estação ciência com um planetário. Acabou não dando de nada esse projeto. Mas eles estavam fazendo esse projeto. E o que mais? Sim, e o Clube de Astronomia, a ANRA, estava ativo naquela época. Então, ao invés de um, tinha 3 chamarizes. Aí, bom, vai ter jeito. Cedi para os 3. Trabalhei nesse projeto do planetário do governo do estado, que acabou não indo adiante por questões lá de governo. Trabalhei no planetário de Parnamirim e sou membro da ANRA até hoje. Cara, que barato. Você não conseguiu, quer dizer, às vezes que você tentou fugir da astronomia, o universo simplesmente não deixou. Urânia te cercou de todos os lados. Eu faço até uma metáfora, é como se fosse, sabe, aquela que tem lá no mastro, né, na escadaria ali do mastro, não tem aquele vitral com a deusa Urânia? Pronto, ali. Eu faço até uma metáfora. Aquela moça, ela passa assim na minha frente, sabe? Eu tô tentando me concentrar em outra coisa, aí ela passa assim na minha frente e diz, oi. Sabe aquele oizinho suave, meigo? Maroto. Oi, aí eu não consigo, não consigo. Aí eu cedo e lá vai, né? Não tem jeito. Cara, muito bom, muito legal, muito legal. Agora, Zé, e a ABP, cara? ABP. Agora eu vou falar da... A BP eu volto para o Rio de Janeiro. Minha ligação com o Rio é muito forte. Tua ligação com o Rio é forte. Até minha esposa é carioca. É mesmo? Que legal. Ela é carioca. Minha ligação com o Rio é muito forte. A BP eu acabei voltando para o Rio, porque foi assim, eu estava no planetário, na época eu era professor de astronomia, tinha essa função, professor de astronomia, dentro do planetário de Parnamirim, na época, eu era professor de astronomia lá, e a diretora do planetário fala que estava sendo convidada para ir para uma reunião da Associação Brasileira de Planetários. Eu não conhecia. Naquela época, eu não conhecia a ABP. Já conhecia planetários. Minha primeira sessão de planetário tinha sido em São Paulo, no Ibirapuera. Eu estreiei em planetário com chave de ouro, viu? Estreiei logo no Ibirapuera. Foi a minha primeira sessão de planetário. Foi no Ibirapuera. Mas aí lá, né, eu tava... Aí ela falou que tinha essa reunião e tudo, e que ela ia e queria que eu fosse também, que era o professor de astronomia do planetário, que eu fosse também. Então aí arranjamos lá e fomos para a primeira reunião da BP. Não sabia o que era, 2010. E era Rio de Janeiro, né? Era Rio de Janeiro. Então foi ali que eu conheci a BP, conheci a comunidade. Primeiro eu tive contato com o pessoal do planetário, na Fundação Planetário do Rio de Janeiro. Você, o Sherman, Naelton. Naelton eu já conheci de Enast. Já conheci o Naelton de Enast. Não sei se ainda tem. Em frente à cúpula Galileu, aí no Rio, tem uma salone grande onde ficam os astrônomos. Ainda tem aquela sala com várias mesinhas? Não, então, essa sala na frente você está falando... Da cúpula Galileu, na Gávea, né? Na cúpula Galileu, aí tem assim, do lado da cúpula tem uma sala grande onde tem várias mesinhas. Exatamente, tem o Blindex, né? Tem o Blindex. Isso. Aí à esquerda, essa é a sala dos astrônomos, é a nossa sala, a sala que a gente fica lá. Primeiro que eu comecei a ser muito bem acolhido ali. Eu entrava naquela sala e ninguém botava para fora. Pelo contrário, o pessoal começava a puxar conversa comigo, né? Eu digo, que bacana, onde astrônomo profissional aqui, ninguém me botou para fora. Aí foi ali que eu conheci figuraças, né? Você, começou a falar comigo mais. O Sherman, Fernando Vieira também.
figuraça. E a ABP foi maravilhosa, né? Conheci gente do Brasil inteiro, né? A ABP, cara, ela começou a ser forjada, né, dentro do ENASH. Né? Não. Bom, a história que eu conheço, né? Tem pessoas que conhecem melhor essa história do que eu, como, por exemplo, o Paulo Sobreira, lá do Planetário da UFG. Mas a história que eu conheço da ABP é que ela surge no primeiro encontro de ensino para ensino de astronomia, que foi no Planetário de Campinas, em 96. Ela surge ali. Não sei se já havia algumas conversas anteriores a 96 que rolaram em ENAST. Mas ela foi forjada, né? Ela decidiu-se fundar a ABP. A reunião primeira. A primeira reunião, a pedra fundamental foi no encontro de ensino, né? Do Planetário de Campinas, que foi ali estava o Canale, estava o Valmir Cardoso, né? E muitas outras pessoas, o Juan, o Paulo Sobreira, muitos outros, e eram eles que são os membros fundadores da ABP. Né? Então, eu conheço que ela começa ali. Era primeiro encontro para ensino de astronomia, que foi realizado no Planetário de Campinas. E acabou também sendo a primeira reunião da ABP. Eles decidiram criar uma associação para planetários ali, em 96. Mas o meu primeiro contato com ela acontece em 2010, no Rio de Janeiro. Muito legal. E aí você continuou trabalhando lá no planetário que você estava? Fiquei ainda por um tempo no planetário, até mudar a prefeitura e botar todo mundo para fora. Nossa. Aquelas coisas que até hoje a gente bate isso na tecla, né? Eu sempre falo, agora na condição de presidente da ABP, eu sempre digo, olha, a planetária é uma agenda positiva para qualquer governo. O planetário funcionando bem é uma agenda positiva para qualquer governo. Aí no Rio é diferente, porque é uma fundação, tem concurso para entrar, mas é um caso muito específico. Você sabe bem que a maior parte dos planetários que são municipais ou estaduais, tem aqueles que são ligados a universidades que também se salvam por outros aspectos. Mas os que são municipais e estaduais, eles têm um problema muito sério. Muitas vezes são pessoas da área, são pessoas de notório saber, de conhecimento na área. Só que o que acontece? Quando troca uma prefeitura, aí eles decidem trocar todo aquele pessoal. Tira todo mundo. E aí o planetário tem uma queda de funcionamento. Ele estava funcionando bem, tem uma queda absurda. Né? Então acontece isso muito com planetários municipais e estaduais. Eu sempre bato na mesma tecla. Gente, não faça isso. Porque um planetário funcionando bem vai falar bem do governo. Quando a imprensa tem alguma coisa acontecendo no céu, a principal referência como institucional é o planetário daquela região. Né? E aí, naquela época, ele era a referência. A gente tinha efemérides, a gente tinha cursos que a gente fazia, curso de capacitação de professores, a gente fez tudo isso. Mas aí mudou aquela coisa de cargos e tal, e eu acabei saindo. Né? Bom, mas continuei ligado aos planetários, continuei participando da ABP, porque aquela comunidade, para mim, foi uma coisa assim extraordinária. Conhecer aquele pessoal foi uma coisa assim, a ABP, a gente diz até hoje, né, uma família. As pessoas têm uma ligação muito forte, é um acolhimento muito grande de quem chega, né, um acolhimento muito grande. E a prova disso, eu acho que sou eu mesmo, porque eu entrei em 2010, né, como na ABP em 2010, já me filiei logo nesse ano. E em 2013, o site da ABP naquela época era o Sandro Gomes, do Rio também, Sandrão. O Sandro Gomes, que cuidava do site da ABP naquela época, ele tinha uma seção lá no site que era só de artigos. E eu me lembro de uma ABP que eu participei, ele cobrando do pessoal para escrever artigo para o site. E eu tinha um site de astronomia, tinha um artigo de sobra, né? Eu cheguei para ele, eu posso colocar artigo aí? Ele, claro. Aí eu comecei a participar. Depois, mais tarde, ele me contou que eu era um dos poucos que participava, era uma luta. Até hoje a gente tem essa luta com a revista, né? A gente tem que adular o pessoal. Pessoal, revista aí, vamos lá, vamos escrever. Você não gosta tanto da revista? Vamos botar artigo nela, né? Exatamente. Aí eu sei que o Sherman, acho que viu também esse meu entusiasmo, né? E aí ele me chamou para integrar uma diretoria. E aí foi aí que surgiu a revista da ABP, uma ideia do Sherman também. A Planetária. Surgiu a Planetária. O nome Planetária quem deu foi eu. Fiquei pensando, tinha a Planetarian, né, da IPS. Da IPS, a Planetária da IPS. IPS. Aí eu pensei, que tal planetária? Porque planetária é o plural de planetarium, em latim. Planetária sem acento. Você vê, se prestar atenção, a revista não tem acento. Não tem acento. Planetária sem acento, que é o plural de planetarium. Plural de planetários. E, ao mesmo tempo, faz alusão ao adjetivo ser planetário, né? Ser do planeta, planetário.
Zé, deixa eu te perguntar uma coisa. Qual é o perfil dos planetários do Brasil? A gente tem um planetário do Rio, por exemplo, que é uma fundação, né? É uma fundação municipal. Nós pertencemos à prefeitura, né? E é uma fundação, né? Tem uma certa independência, mas pertence à prefeitura do Rio. Mas qual é o perfil? Assim, me parece que a grande maioria dos planetários do Brasil são vinculados à universidade, não é isso? Não, a grande maioria eu não diria, mas uma parte deles são, uma parte que, digamos assim, que se torna mais ativa, né? Sim. Porque estando na universidade, você vai ter uma rotatividade de pessoal, mas é um pessoal qualificado, porque são estudantes, né, da área que os professores selecionam. Vão ter professores que já reconhecem o planetário como um espaço voltado para a educação, eles reconhecem a importância de um planetário. Então, os planetários ligados às universidades costumam ser mais ativos, costumam estar mais em evidência. Sim. Né? Então, aí dá essa impressão que você está tendo, de que a maioria são universitários. Não são. A maioria são móveis, né? Muitos são particulares, inclusive. E tem muitos planetários que são municipais e estaduais também. O ideal seria um modelo assim, de fundação, onde você tivesse um corpo que tem muito mais motivação, muito mais segurança e motivação para trabalhar a longo prazo naquele espaço. Né? O ideal seria isso. Mas essa não é a realidade. Né? Você tem os planetários que são os perfis, para ser objetivo na resposta. Você tem os planetários que estão ligados às universidades, né? E aí esses são de difícil entrada para uma pessoa como eu, por exemplo, porque quem acessa esses planetários para trabalhar lá são os estudantes. E é rotativo, claro. Só enquanto ele está fazendo ali a graduação ou após, é que ele está trabalhando no planetário. Ele tem uma bolsa ali para aquilo, né, provavelmente. Ele tem uma bolsa, né, para trabalhar ali. Aí você tem os professores, que esses são os fixos que estão ali na liderança da instituição, realmente. Você tem esse perfil, mas esses daí funcionam bem pelo conta do que eu te falei. Em geral, o planetário ligado à universidade, os professores reconhecem muito bem o papel dele e não deixam a peteca cair, né? Mantém ali o funcionamento. Você tem esses, você tem o caso único, né, que eu saiba, o Rio de Janeiro, como fundação, que é um planetário municipal, mas tem esse modelo de fundação que funciona muito bem. Aí você tem os municipais, estaduais, municipal de São Paulo, né? É o outro também. E tem os planetários privados, que em sua maioria são móveis, mas tem alguns fixos respeitáveis, né? A Fundação Centro do Sul do Universo, o MAIS de Campinas, o Polo Astronômico de Amparo, o SEDAI Jabuti, todos são espaços de natureza privada que eu acho que são muito bem-vindos também. Claro. Eu acredito que até aqui no Nordeste precisava ter mais, Norte e Nordeste. Eu participei de um seminário recentemente em que eu falei isso. Falei lá do Norte, e eu falei exatamente isso, que aqui no Norte e Nordeste, os empresários ainda não acordaram para o turismo pedagógico, que no Sul e no Sudeste já tem várias iniciativas consagradas. Né? E eles não acordaram para isso. Aqui você tem espaços turísticos que os próprios empresários às vezes reclamam que durante a semana, na época de baixa estação, fica ocioso. Final de semana o pessoal vai com a família. No final de ano também fica cheio. Isso fora a pandemia, né? Uma situação normal. Agora, durante a semana eles ficam ociosos. E eles reclamam disso. Gente, investe em turismo pedagógico. Coloca um planetário, coloca instalações científicas ali, que tu vai receber as escolas durante a semana. Então, não vai ser mais ocioso o teu resort, teu espaço, não vai ser ocioso durante a semana, se você pensar que você vai ter o público escolar durante a semana. Não tem isso. Não tem, né? O turismo, cara, assim, tem uma coisa interessante dos planetários com turismo, que é você mostrar o céu do local. Não é? Assim, eu já tive com estrangeiros lá no planetário que eles estavam loucos para ver o Cruzeiro do Sul, cara. Sim, imagina. Eu sou louco para ver a Estrela Polar. Não os culpo, eu quero muito. Exatamente. Eu quero ver Polares. Eu me lembro que eu consegui, que estava uma vez eu recebi lá um grupo, cara, que o Cruzeiro estava baixinho ali, que a gente tem o sul ali voltado para a praia, né? O Cruzeiro estava baixinho, eu falei, pô, espera um pouquinho que ele vai subir. Cara, tem uma hora que ele subiu um pouquinho, quando eu comecei a ver o Cruzeiro, quando eu estava numa altura já que dava para ver, ali do nosso terraço, né?
Cara, foi uma felicidade tão grande para aquela galera ali de ver o Cruzeiro do Sul, que eles ficaram impressionados. É porque é direitinho, né? Realmente uma cruzinha, é uma coisa realmente que chama atenção, né? Mas E quando você vem para cá, né, aqui para o norte e nordeste, o Cruzeiro fica mais baixinho, né? Ele fica mais perto do horizonte. E mais para o sul, ele se ergue mais. Quer dizer, isso também tem, você explorar o céu regional, o céu do Brasil, esse turismo. Quer dizer, uma pessoa, por exemplo, de São Paulo ou de Porto Alegre, que vai para o Nordeste, que vai para o Ceará, que vai para o Rio Grande do Norte, ele vai ver um céu diferente do céu dele. Se ele está acostumado, se ele já olhou para o céu lá em Porto Alegre, se ele já deu uma olhada bacana para o céu, quando ele faz uma viagem para o Rio Grande do Norte, ele vai ver um céu um pouquinho diferente. Exatamente. Né? Isso é uma coisa bacana. Isso é uma coisa bacana que dá para explorar. Você falou um negócio que é perfeito. Quer dizer, durante a semana você vai ter escolas que vão, entendeu? Você vai ter um público escolar ali que vai aproveitar aquele espaço. Né? Isso. Que é o que muitas iniciativas de planetário no Sul e Sudeste já entenderam, muitos empresários já entenderam e trabalham isso, trabalham o turismo pedagógico. Então, resumindo a tua pergunta, né? O perfil dos planetários brasileiros é muito heterogêneo atualmente, é muito variado, né? Mas ele se resume nesses perfis aí. Você tem o estadual, o municipal, o privado, o universitário, né, federal, geralmente, e um caso aí de uma fundação. Que devia ser imitado, mas... Não, é que deu certo, né? Tem uma função dos planetários que me parece que é muito importante, que é a formação dos professores. Entende? Porque os professores em sala de aula tem muito. Isso é um problema que me parece que está sendo visto com mais carinho recentemente, né? Que é a astronomia na formação do professor. Porque quem dá aula de astronomia para a garotada na escola acaba sendo professor de geografia, professor de biologia na cadeira ali de ciências, mas que não teve uma formação, né, de astronomia na sua graduação. Então acaba que esses cursos de formação peraí que meu gato resolveu aparecer aqui. Olha aqui, ó, Zé Roberto lá. Aqui eu tenho Poeira. Se quiser, o meu filho para trazer o Poeira aqui. Um papel importante dos planetários na formação dos professores. Isso é uma questão que eu acho que está sendo vista com mais carinho agora, que é a lacuna que existe na formação dos professores. Né? Que você pega um professor de biologia, um professor de geografia. Os das séries iniciais, né? Os das séries iniciais, os professores de pedagogia das séries iniciais, eles precisam muito. Isso aí, porque às vezes um professor de geografia até tem uma introduçãozinha. Hoje em dia está até melhor. Os cursos de licenciatura tem até alguma coisa de astronomia. Mas o pessoal das séries iniciais ainda sofre muito. E eu concordo muito com você. Enquanto em 2 anos no Planetário de Parnamirim, 2 anos, eu fiz 7 cursos de astronomia para professores. Cursos de capacitação de professores. 7 cursos. Então, eu acho fundamental que um planetário forneça, né, apresente opções de cursos diversos de capacitação para professores. Né, do município, do estado, que seja. Você, quando começa... e muitos professores, às vezes, precisam se inteirar dos assuntos através dos livros didáticos, que às vezes tem erros, né? Até hoje os livros produzem... Melhorou muito, né, também. Você pegar os livros didáticos lá da década de 90, da hora era Mas a curiosidade deles também é muito grande, né? Eles têm uma curiosidade muito grande sobre isso. Eu sinto muito. Eu vejo pelas aulas online porque agora a gente está acompanhando as aulas dos filhos da gente, né? Porque antes os meninos iam para a escola e a gente não sabia necessariamente o que o professor falava. Agora a gente fica ouvindo o professor falando. E eu sinto muita curiosidade deles na parte de astronomia. Não, tem algum lado positivo. Né? Exatamente. Tá mais contato. Não, mas assim, cara, eu acho que essa função dos planetários na formação dos professores, que é uma formação continuada, né, cara? Você vê, esse ano eu escrevi um capítulo de um livro, né? Aí você manda o capítulo e tal lá para a editora. Cara, depois que eu escrevi esse capítulo, apareceu Fosfina em Vênus, apareceu a água na Lua, entendeu? E tinha a ver com o que eu escrevi. Eu falei, caramba, é questão de algumas semanas e apareceu um monte de novidades sobre o assunto que eu tinha acabado de escrever. Portanto, e eles se interessam, viu? Os professores, eles querem saber, eles querem saber, eles sentem essa necessidade, né? É mais uma função muito legal
do planetário. E o planetário tem uma coisa também, eu estou me lembrando agora de uma história, tem um causozinho meu, né? Quando a gente entrou, quando eu entrei lá para a faculdade, os veteranos, né, fizeram uma brincadeira lá com os calouros, né, com a gente, e aí cada um tinha que ir lá para frente e dizer por que resolveu fazer astronomia, né? E os veteranos fizeram isso e os calouros também. E, cara, assim, tem muita gente que falou que tinha muita curiosidade quando era criança e estudava, e que não sei o quê, papapá. Cara, teve um garoto lá, que é um veterano, né? Que ele falou, pô, eu vim fazer astronomia porque é muito maneiro, sabe? É muito legal, sabe? Eu falei, cara, mas isso eu acho que resume de uma forma tão Resume brilhante, né, tudo. cara? Isso, Resume tudo. eu acho que os planetários, eles fornecem isso para o público, né? Olha que legal é estar aqui. Então, primeiro sente isso, sente a cúpula, não é? Sente aquele ambiente, né? Eu conversei com o Fernando Magalhães, né, que é músico também, e também um dos pioneiros aqui da astrofotografia do Brasil, teve naquele grupo de astrofotografia que se reunia no planetário, né? E o Fernando falou que ele ia no planetário quando era criança e tal, e se falava do cheiro, sabe? O cheiro da cúpula. Você tem umas sensações que o planetário passa, né? Que aquilo entra, né, na pessoa. Isso meio que acaba impregnando, né, aquele interesse, aquela curiosidade que a astronomia é, produz. Né? O Oscar Matsura, né, aquele físico, Oscar Matsura, ele dizia que os planetários se dividem em capelas e catedrais. Você lembra dele falar isso daí? Que legal! Capelas e catedrais? Capaz... Capelas e catedrais. Ele falava que as catedrais eram os planetários fixos, né, com Uhum. sua acústica. A acústica de um planetário fixo é incrível. Eu adoro aquela acústica. Aquele espaço que você entra e parece que você está num ambiente solene. Não é? É uma coisa assim que move. Aquela Mesmo antes de grandiosidade. começar. Antes de começar. Quando começa é um negócio de louco. Quando escurece, que aparece o céu, é uma coisa de louco. Mas antes mesmo, quando você está naquela sala, diferente de um cinema, totalmente tudo em tua volta, é uma coisa incrível. Aquele instrumento que muitas vezes está ali no centro, hoje em dia tem os digitais que às vezes se escondem, né? Mas quando você tem aquele planetário clássico ali no meio, aquela coisa enorme, aquilo tudo diferente ali, é incrível. Aí ele chamava os planetários fixos assim de catedrais. Que eles tinham umas, o planetário parecia o órgão, né? Aquela coisa que você fica olhando assim, um tempão contemplando. E as capelas eram os planetários móveis, os pequenininhos, que tinham mais intimidade com o seu público, né? Era como aquele padre que conhece o fiel pelo nome, né? Fulano, você veio hoje, né? Então ele vinha, ele tinha aquele contato mais íntimo, ele vai até onde muitas vezes nunca vai ter uma catedral, ele vai até lá, né? A capela faz seu papel, ela está lá. Então o planetário móvel caminha, vai até aquela comunidade que nunca vai receber outro espaço, e as pessoas ficam fascinadas do mesmo jeito, né? Ele gostava de fazer essa comparação que eu me aproprio dela, sempre dou a referência, mas me aproprio dela porque eu acho muito bonita essa que ele falou. Não, a gente faz isso, a gente dá referência, mas essas comparações maravilhosas têm que ser colocadas mesmo, tem que ser ditas. E o Oscar, ele colocou nessa comparação esse sentimento de grandiosidade que o planetário te oferece, né? Isso. A grandiosidade, os dois lados que eu achei lindo na ideia dele, na analogia que ele fez, achei lindo porque com a catedral ele dá esse sentimento de grandiosidade, que é o que a gente sente mesmo quando vai num planetário fixo. E o sentimento de intimismo, né, o sentimento de estar mais próximo, né, de quem apresenta, de conversar, na capela, ou seja, no planetário móvel, que também tem essa característica. E são os planetários que mais crescem no Brasil, né? Até por questão de custo, né? São os que mais... O Brasil tem mais de 130 planetários, a maior parte deles são móveis. E é difícil de rastreá-los, né? Porque parece que eles ficam se mexendo. Eles são móveis. E a BP tem a maior dificuldade de saber. Vem cá, volta aqui. Onde é que você está? Cara, que legal, que legal. Zé, cara, eu te agradeço demais, cara. Assim, foi um papo maravilhoso isso. Realmente tinha que ter esse registro aqui no aniversário do Planetário. Aliás, tem outro aniversário também, né? Que é o teu junto com o Planetário do Rio, né? Vocês fazem aniversário juntos, né?
A gente faz aniversário junto, combinamos, né? Combinaram, né? Tá sempre no mesmo dia, e que é o dia da bandeira também, né? É verdade, verdade. E tinha que ter esse registro aqui. Cara, me parece que. Bandeira que é cheia de astronomia, hein? Exatamente. Bandeira que é cheia de Exatamente. astronomia. Não, a bandeira do Não sei. Brasil, cara. A bandeira anterior, a bandeira do Brasil Império também tinha uma esfera armilar ali. O Brasil sempre É, teve astronomia, né, na bandeira. Isso é uma coisa muito, muito interessante. E, cara, eu vou te dizer, eu acho que, em comparação com o mundo, né, com os outros países, né, o Brasil não está mal, assim, em termos de educação de astronomia, sabe? É claro que tem muita coisa para melhorar e tal, mas nós temos os planetários, nós temos esses professores, né? Você falou que o professor quer saber, o professor quer se melhorar, ele quer, cara, esse perfil, a gente percebe muito, né, nos planetários, assim, aqueles professores que querem saber, pô, eu quero entender, me dá um curso, sabe? Que livro eu posso ler? E isso é muito bacana. Então, eu acho que o Brasil, cara, a gente está no nível que tem muita coisa para melhorar, mas a gente não está mal, né, como país, assim, em termos de educação de astronomia. inclusive como comunidade de planetários também, porque apesar deles serem ainda muito mal distribuídos geograficamente, né, ainda tem mais concentração no sul e do sudeste, mas a gente tem a maior comunidade de planetários do hemisfério sul, a segunda maior das Américas. Olha, que Né? legal. Então, é respeitável isso. Em termos quantitativos, né, os Uhum. nossos planetários, o nosso número de planetários é a maior do hemisfério sul. Muito bom, muito legal, muito legal. E o fato de haver essa comunidade, você tem uma troca de experiência, você tem além da troca de produtos, né? De completar o digital, isso é possível hoje. Você tem uma sessão que passa de um lugar que vai para outro e tal. Mas a troca de experiências também, eu acho que é uma Sim. coisa muito interessante. Quando você percebe os problemas que existem na educação, em astronomia de uma cidade, né? E como é que uma outra resolveu aquilo, Sim, compartilhar isso é compartilhar. fantástico. E nesse ponto que eu falo que a BP, né, ela tem esse aspecto de família que me apaixonou desde 2010, né, que eu percebi no Rio de Janeiro e nas outras reuniões da BP se mantinha, quer dizer, era uma coisa das pessoas, né? É verdade que eu acho que é porque a gente está ali debaixo daquela cúpula, e a cúpula é que dá essa magia na gente, né? É a É, astronomia é que faz isso. Mas é uma comunidade que é muito unida por isso, porque a gente troca muita experiência. Então, você pega um planetário lá do norte, pega uma experiência que o cara lá em Bagé fez, entendeu? maravilhoso, E o né? cara de Bagé tem o maior prazer de compartilhar essa experiência. Quer Claro. dizer, é uma coisa assim, né? É uma comunidade que muito se ajuda bastante, É, apesar de serem muito heterogêneos, porque um planetário, como você falou, se for uma sessão digital, beleza, é um filme que de repente dá para passar num outro planetário, no mesmo porte, tranquilo. Mas quando é clássica, na época dos clássicos, e tem muito planetário clássico ainda, o uhum. pessoal adapta a sessão. Né? Então, Adapta. vai lá uma sessão feita por um planetário, vai ser o planetário outro clássico, mas ele vai adaptar a sessão, ele vai usar no seu equipamento com adaptação e vai fazer também. Quer dizer, essa troca de sessões, é troca de informações, troca de experiências, troca de dificuldade também, porque Sim, trabalhar em planetário você exatamente. sabe que tem muita dificuldade. Tudo isso ajuda bastante a gente. É uma Cara, comunidade que se ajuda muito. Isso eu acho muito positivo. Zé, te agradeço demais, cara, o papo. Adorei saber das tuas histórias aí. Tenho certeza que isso vai ser inspirador para muita gente. E foi bom você ter explicado um pouco mais sobre esses perfis dos planetários do Brasil, né? Você vê, cada planetário mesmo a gente não sabe exatamente como é que é essa visão mais geral, né, sobre o nosso meio mesmo, né? Bastante heterogêneo. É um grupo bastante heterogêneo. Isso é uma coisa que me apaixona. É um grupo heterogêneo, ou seja, tem muitas diferenças, mas é um grupo unido. A gente É, respeita essas diferenças e se ajuda para cada um fazer dentro das suas possibilidades, né? Dentro daquilo que você tem. te agradeço muito por esse papo, cara, muito mesmo. Obrigado pelos registros, obrigado pelas tuas histórias maravilhosas aí. E uma das coisas que assim, eu acho que eu falei isso no começo, né, mas uma das coisas legais que a gente está querendo deixar aqui nesse aniversário do Planetário é histórias inspiradoras, sabe, da astronomia, né? E, cara, eu achei sensacional. A tua história com a astronomia, do começo, foi maravilhoso, 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 maravilhoso. Obrigado mesmo. Tá Eu que bom? agradeço a oportunidade. Como eu disse no início também, é um prazer enorme falar com essa galera do Rio de Janeiro. Amo todos aí de paixão. Gosto muito, desde a época do CAGE.
É maravilhoso contar com a alegria de vocês, essa energia que vocês têm aí. Gosto muito disso. Muito legal. Zé, grande abraço, cara. Bom ensaio para você sempre, bom ensaio para a BP. E feliz aniversário para o Planetário do Rio, hein? E feliz aniversário para você também. Obrigado, cara. Muito obrigada. Pessoal, só um adendo aqui interessante, que o Zé contou que ele foi do CARD, né? Mas ele teve muito contato com um personagem que já apareceu aqui nas nossas entrevistas, que é também um cara extremamente fundamental para a astronomia do Brasil, especialmente do Rio aqui, né? Do CARD, planetário e tal, que foi o Mário Jaci, né? Conta, Zé, você tem cartas dele? Enquanto eu estava no CAGE, né, eu trocava muita carta, né, quando tinha dúvida, ou simplesmente para conversar sobre astronomia. E o Jaci era um que se dispunha, ele sempre respondia minhas cartas. Então, eu tenho coleções de cartas dele. Né? Comprei aquele livro, Constelações, Cartas Celestes, capinha amarela dele. Ele assinou para mim, fez uma dedicatória para mim. Né? Me correspondi durante muito tempo com ele. Muito tempo mesmo. Aprendi muita coisa da astronomia, ele me ensinou muita coisa, coisas básicas. Hoje eu olho assim, um tempo atrás aí que eu resolvi, deu aquela nostalgia, eu peguei esse material, comecei a olhar as cartas do Jaci, poxa, eu fazia cada pergunta boba, né? Mas ele tinha maior paciência, explicava tudo para mim, maravilha. Me inspirou também muito, porque muito dessa paciência que ele tinha comigo, eu tenho hoje com quem chega para mim e faz uma pergunta assim bem elementar, né? E dá aquela sensação assim de carinho mesmo, né? Olha, eu tinha essa dúvida. Cara, perfeito isso. E você vê só, da mesma forma que hoje você passa para frente, né, o encanto que você recebeu dele, né? O José Carlos Diniz, que também convido todo mundo para escutar aí, para assistir a conversa que a gente teve, que também é uma lição de vida maravilhosa. Foi o Jaci que apresentou, né, o céu para o Diniz. Ele conta essa história, que é maravilhosa. E a gente conversou também sobre como o Diniz, o Deberes e os outros astrofotógrafos, né, Fernando Magalhães, Fernando Vieira, todo mundo. Hoje tem uma garotada enorme aí no Brasil que faz astrofotografia. Como é que isso encanta, né? Como é que passa inspiração? Quer dizer, você vê como é que o Mário Jaci, né, essa pessoa, como é que ele distribuiu incentivo para a astronomia para as pessoas, né, cara? Ele teve um papel multiplicadora, né? A astronomia, ela tem esse lado de paixão, que que todos os profissionais devem ter também, né? Imagino. Esse lado de paixão e esse lado de multiplicar, que é aquilo que eu falei para você. A gente não se contenta de ficar com esse conhecimento só para a gente. É uma área de conhecimento diferente, que às vezes o profissional de uma determinada área de conhecimento, ele guarda aquilo para si, até estratégico, que ele mantém aquilo para si. Mas a astronomia não. A astronomia a gente não aguenta. Há uma necessidade enorme de compartilhar com os outros. Isso está no clube de astronomia, isso está no Astronomador, isso está no planetário. A gente está ali para falar para os outros. Exatamente. Cara, assim a gente aprende mais, né? Inclusive, porque esse contato com as pessoas faz com que a gente cresça mais. É um negócio assim, é multiplicador e é retroalimentável, assim, porque você vai aprendendo mais também. Exatamente. O conhecimento é uma coisa viva, né? Ele se reproduz, ele vai